Fala rapaziada, tamo de volta, mais um mapa aí pra gente analisar agora, né, cujo tema são os principais polos de inovação tecnológica. Da mesma forma que a gente analisou o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento tecnológico também a gente deve ver através de um olhar histórico, né? E é muito difícil a gente separar tecnologia de aspectos produtivos, uma vez que a busca por a produção de produtos novos, né, novas mercadorias, uma produção mais barata, certo? Ou seja, dentro de uma lógica de competitividade que se tornava cada vez mais global, são fatores, juntamente com os aspectos militares, que mais estimulam o desenvolvimento tecnológico. Romulo, onde você quer chegar? Que infelizmente a tecnologia, o avanço tecnológico, é o principal motivo, ou os principais fatores que estimulam esse desenvolvimento tecnológico são justamente os interesses econômicos e os interesses militares. E se você pensar que os interesses militares e os interesses econômicos estão integrados, é esse binômio, né, de interesse militar empresarial que, de certa forma, estimula o desenvolvimento tecnológico. É só você pensar nos setores de ponta. Quais são os setores, né, de maior desenvolvimento, aqueles setores que lideram, estão na ponta do desenvolvimento, né, estão na vanguarda do desenvolvimento? São justamente aqueles setores que estão ligados ao desenvolvimento produtivo, estão ligados, né, ao desenvolvimento militar, tá bom? Então a tecnologia militar e a busca por produtos novos e a diminuição do custo produtivo são os principais motores, são os principais combustíveis desse desenvolvimento tecnológico, tá bom? Talvez quando a gente fala de tecnologia, as contradições sejam ainda maiores do que os outros aspectos. Porque por mais que você tenha uma necessidade de espalhar a internet para facilitar a produção, para facilitar o consumo, para facilitar a difusão de aspectos culturais, né, dentro de uma lógica de uma cultura dominante, uma cultura ocidental, uma cultura capitalista, uma cultura cristã, né, que tenta se espalhar a partir desse olhar, dessa globalização imposta pelos grandes países, certo? A industrialização também, né, buscando cada vez mais aspectos que vão diminuir a produção, e com isso as fábricas se espalham por várias partes do globo que até então não eram industrializadas. Quando a gente fala de tecnologia, é muito mais concentrada, porque justamente a tecnologia e os capitais financeiros são aqueles que diferenciam nos países. A principal diferença hoje do posicionamento dos países dentro de uma divisão internacional do trabalho é justamente a produção tecnológica e o domínio de capitais. Tá? O que os países fazem hoje? Né? Quando você tem fortes investimentos em setores de educação, em setores de tecnologia, o que você tem? Uma grande presença de mão de obra qualificada. Você tem condições de produzir mais de forma mais barata, mais rápida, né? Nós chamamos isso de produtividade, quando você produz mais em menos tempo. Você tem condições de produzir produtos com valor agregado maior, ou seja, aqueles produtos que exigem maior tecnologia, que exigem maior complexidade produtiva, consequentemente tem um valor mercadológico maior, certo? Você pode perceber que esses países passam a depender menos de investimentos externos, certo? Esses países estão na vanguarda do desenvolvimento. Bacana? Com isso, eles têm o quê? Um retorno de capitais muito forte. Eles têm uma lucratividade muito forte, que permite que esses países continuem investindo em educação e tecnologia, para que cada vez mais consigam produzir mais barato, produtos mais diversificados, produzir mais mão de obra qualificada, diminuir cada vez mais a dependência, né, externa, se posicionarem melhor dentro desse cenário de forte competitividade mundial. Com isso, você já deve estar entendendo que o Brasil está na contramão. Quando o Brasil, por exemplo, anuncia corte de verbas em educação, corte de verbas, né, em aspectos de pesquisa, como foi anunciado, né, nos últimos anos, bacana, inclusive congelando os investimentos em educação, cara, isso aí o Brasil está caminhando, né, caminhando contrário, né, no traçado dos países centrais, dos países de dominação. Então, isso mostra que o Brasil está se aprofundando nessa desigualdade, como a gente vai ver, inclusive, em outros capítulos e outros temas. Tá legal? Então, os aspectos de desenvolvimento tecnológico são extremamente importantes, tá bom? Certo? Você vai perceber que ao longo do tempo existem booms de desenvolvimento tecnológico, ou seja, momentos onde você tem novas tecnologias sendo apresentadas, certo? E ao mesmo tempo superando, deixando obsoletas outras tecnologias que no passado e no momento anterior estavam na vanguarda do desenvolvimento. Então, por exemplo, você pega lá na primeira Revolução Industrial, você pensa nos setores têxteis, você pensa, né, na máquina
né, produzida com ferro, você pensa naquela máquina movida a vapor. Quando você chega na segunda revolução industrial, eu já estou falando da automobilística, eu já estou falando das siderúrgicas, eu já estou falando, né, da eletricidade, a gente já está falando do petróleo, a gente está falando do motor a combustão, a gente já está falando do telégrafo, do telefone, né? Então você vai percebendo que essas transformações vão acompanhando o desenvolvimento das sociedades, o desenvolvimento da sociedade humana. Tudo bem? Certo? Até mesmo em momentos como de guerra, como na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, são momentos onde as principais potências industriais estavam voltadas para derrotar o inimigo, ou seja, a sua capacidade produtiva voltada para matar, para destruir, para dominar. Isso estimula ainda mais a produção de tecnologia. Então pensa, grande parte da tecnologia que nós temos hoje, certo? Estão diretamente relacionados, aqui esses aspectos, né, tecnológicos de ponta estão relacionados a um contexto de Segunda Guerra Mundial, a um contexto de Guerra Fria, né? Um aspecto de grande competitividade entre as empresas, certo? Então a gente está falando da biogenética, da informática, da comunicação, da engenharia, né, das várias engenharias, da robótica, da química fina, dos setores aeroespaciais, que são setores de ponta bacana que nós temos hoje. Por exemplo, nessa corrida para conseguir uma vacina para o coronavírus, a gente vai perceber que nós temos laboratórios, principalmente sediados em grandes países, que têm uma capacidade de investimento, grandes países do ponto de vista econômico, têm uma capacidade de investimento muito maior, que o objetivo desses laboratórios não é, de fato, trazer a cura, trazer um processo, né, de controle, mas sim aquele laboratório que vai despontar primeiro com aquela vacina, certo? Pode gerar um processo de patente, um processo de monopólio inicial dessa produção, e com isso, né, esses investimentos vão trazer grandes retornos financeiros, um volume de lucro bem significativo, tá legal? Isso mostra que a capacidade de desenvolvimento tecnológico está muito discrepante, tá bom? Outro aspecto que eu queria discutir com vocês é justamente os chamados tecnopolos, ou seja, os polos de alta tecnologia. Eles são frutos dessa terceira revolução industrial. Eles começaram nos países, né, desenvolvidos. Rômulo, o que são polos, né, de grande desenvolvimento tecnológico? São justamente aqueles ramos industriais ligados a essa nova onda tecnológica que eu citei para vocês, né? Setores de biogenética, de informática, comunicação, robótica, engenharias, química fina, né, setor espacial, vão se aproximar de grandes centros de produção de tecnologia, de pensamento, né, de produção de saber. Então a gente está falando que essas indústrias vão se aproximar cada vez mais, né, de universidades, centros de pesquisas, laboratórios, se aproveitando dos cérebros, né, dessa mão de obra qualificada ali. Então essa junção entre produção, pesquisa e desenvolvimento de tecnologia cria grandes complexos produtivos de tecnologia, grandes polos de tecnologia, que são chamados os tecnopolos. Tá legal? Repare como a tríade econômica está bem representada. Lembra desse termo que nós falamos em vídeos anteriores? A gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de porções da Europa, a gente está falando de porções da Ásia, né, com destaque para o Japão. Né? A gente pode falar que a China está avançando bastante também. Certinho? Vê se eles não estão representados. Olha países, né, periféricos, como eles estão pouco representados. Certo? Os países subdesenvolvidos, como eles estão pouco representados. Certo? É um aspecto importante, né, para a gente ilustrar aqui, países como o Brasil, 95% da produção tecnológica brasileira, aproximadamente, sai das universidades públicas, federais, estaduais, certo? E quando você tem um sucateamento do ensino superior público, quando você tem redução de investimentos na educação pública, quando você tem cortes de bolsas para estudantes, para pesquisadores, para cientistas, quando grandes laboratórios dessas universidades passam a ter dificuldades de se modernizar em termos de equipamento, isso traz, de certa forma, um aprofundamento dessa contradição. Isso limita o país em vários aspectos. Isso aumenta a dependência externa, isso diminui a capacidade produtiva e diversidade, né, de produção, certo? Isso encarece a produção, né, do país, isso gera grande dependência em vários aspectos. Então isso aqui é extremamente importante. Então o aspecto tecnológico no mundo, né, utilizando o planisfério, né, como exemplo, isso dá uma
assim, um cenário para você refletir, certo? Uma grandiosidade, abre os seus olhares, né, para alguns pontos a serem debatidos de uma forma significativa. Talvez alguns de vocês não tivessem parado para pensar aí. Por exemplo, se eu colocasse esse mapa e eu não tivesse colocado o título, não tivesse colocado a legenda, né? A legenda falando sobre os principais polos, né? Sobre os principais polos de inovação tecnológica no mundo, e tivesse tirado aqui, né, o título e a legenda, alguns de vocês não conseguiriam, de uma certa forma, identificar facilmente, né, essas grandes áreas de tecnologia, essa grande discrepância. Gente, pare e pensa, concentra, olha como que isso grita para vocês. Olha como que isso grita aos nossos olhos. Olha como isso chama atenção. É extremamente discrepante, é extremamente desigual, tá legal? Esse cenário, tá bom? Se o mundo está cada vez mais tecnológico, esses aspectos são importantes. É óbvio que a gente está falando do macro. Se a gente pegar o micro, as situações são até piores. Você pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil é extremamente discrepante. Olha nesse cenário, né? Como as contradições elas gritam. Existem alunos que moram em determinadas áreas que não têm acesso a computador, a internet, né? Aulas virtuais, aulas, né, com a utilização de tecnologias da informação. Deu para entender como há uma discrepância muito forte, né, dos aspectos tecnológicos? A gente consegue sentir isso no dia a dia. Por exemplo, no São João Batista, entre os vários serviços que são ofertados, né, pelo Colégio São João Batista, uma parcela significativa desses serviços demandam, né, você ter acesso à internet. Você ter um celular, um smartphone, ter um computador, ter um tablet. Tá legal? A mesma coisa para mim. Imagina hoje eu trabalhando numa instituição como São João Batista e não tendo internet, não tendo computador, né, não tendo telefone. Tá entendendo isso? Agora você joga isso para uma cidade onde você não tem infraestrutura de tecnologia. Olha como que isso é tão gritante aí aos nossos olhos. Tá bom, galera? Certo? Então eu espero que essa mais uma análise, né, esteja tranquilo para vocês aí, mais um senso crítico, tá bom? A gente vai continuar analisando aí outros mapas, né, que servem de pontapé inicial para esse grande olhar, né, esse olhar amplo, diversificado, crítico, né, sobre o espaço mundial, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Beijão para vocês. Beijão, tá?